Boa tarde a todos. É com grande alegria e imensa satisfação que damos início a mais uma tarde do nosso evento, do 9º Congresso de Direito Tributário Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, promovido pelo IBDT, pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. É uma alegria a mim estar aqui presidindo essa mesa, ao lado de ilustres expositores, debatedores, né, representando o IET, o Instituto de Estudos Tributários, instituição parceira do IBDT, que vem, ao longo do tempo, numa sólida parceria na realização de cursos e eventos na área do direito tributário. Então, com grande alegria, eu cumprimento a todos os participantes desta tarde de hoje, a todos os nossos aqui debatedores, e de imediato então, eu faço aqui uma breve apresentação dos participantes da nossa mesa de hoje. Nós teremos como expositores a professora Agatha Uceda, que é professora da Universidade de Leiden, na Holanda, e sócia da KPMG. Teremos ainda a presença do professor Aires Barreto, livre docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC e sócio da Aires Barreto Advogados. O professor também compondo o nosso painel, professor Aitor Navarro, que é professor na Universidade Carlos III de Madrid, mestre, LLM e doutor pela Universidade Carlos III de Madrid. E também a professora Bruna Camargo Ferrari, que é professora nos cursos de pós-graduação da PET e mestre em Direito Tributário pela FGV. Como debatedor, nós teremos aqui também a presença do professor Gabriel Besbate, que é mestre LLM em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Viena e mestrando em Direito Tributário pela USP, advogado no Rio de Janeiro, no Brigagão Duque Estrada. Eu passaria, então, de imediato a palavra ao Gabriel, para que ele possa fazer uma breve introdução ao nosso painel e passar aos nossos debatedores. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Boa tarde aos professores Agatha Uceda, professor Aitor Navarro, professor Paulo Aires Barreto e professora Bruna Ferrari. A ideia do nosso painel, apenas para introduzir a quem está assistindo, é justamente falar do papel dos países emergentes, óbvio, inclusive o Brasil, nessa retomada da pandemia sob viés da questão dos preços de transferência, né? Então, a gente sabe que hoje no Brasil a gente está num processo de introdução das regras da OCDE, pelo menos é isso que se fala, é o papel, e é o ponto que vem se levantado tanto pela Receita Federal quanto pela OCDE. A gente teve encontros recentes em que se trouxe essa questão e a possibilidade, né, e a vontade do Brasil, de fato, de introduzir essas regras, as regras no padrão da organização, e tirar de campo aí as regras atuais que nós temos referentes a essa matéria, principalmente em alguns métodos em que se aplicam os comparáveis no âmbito da OCDE. A gente tem aqui a aplicação de margens fixas. E para trazer esses assuntos, nada melhor do que os professores. O nosso painel vai se iniciar pela professora Agatha Uceda, depois teremos o professor Aitor e finalmente a gente vai ter a análise do Brasil sobre essa perspectiva internacional, sobre a perspectiva e sobre aquilo que foi trazido pelos painelistas internacionais, inicialmente com a professora Bruna Ferrari e posteriormente com o professor Paulo Aires Barreto. Então, de imediato, eu passo a palavra para a professora Agatha Uceda. Professora, bem-vinda.
e eu desejo um ótimo painel a todos. Thank you. Let me share my screen and see if you can see my slides. Is that good for you? Yes, Professor. Yes, thank you. You can see it. Okay, I will put the bigger screen. Maybe that's easier for everybody. And apologies, Perfect. my presentation is in English. I'm a native Spanish speaker. I'm Spanish originally, but I will do the presentation in English, and I have 50 minutes. I think it's very little materials that I have. I just wanted to highlight some of the advantage from using the OECD guidelines, really from a practical point of view, from a practitioner point of view. I've been practicing in transfer pricing since 2021, so that's 21 years now. And it was very easy to think of advantages for Brazil of using the OECD guidelines, right? One of them is the flexibility of the OECD guidelines. We have 10 chapters right now. They cover everything, right? From goods to services, intangibles, financial services, but especially the initial chapters of the OECD guidelines and the versions prior to 2015 were very flexible. It's mostly conceptual and it's principles, right? It's really the updates after 2015 that have more examples and are a little bit more prescriptive. Another advantage of the OECD guidelines is that because it's so flexible, they cover everything, right? You can apply to every industry, you can apply to pharmaceuticals, to technologies, you can apply to commodities, to natural resources. The guidelines have been advancing with the times. I have been updating a few times in 1995, in 2010, in 2015, now again in 2017. So you have chapters that deal, and all the chapters basically, when they're updated, they deal with situations like companies that are making losses, changes in the business cycle. We even have some additional memos 2 years ago from the OECD on the treatment of a special crisis like COVID, etc. So you can say that they are very comprehensive, right? It's not that they work only, let's say, for manufacturing companies. They work for all the sectors that you can think of, really, including financial services with the latest update. I think something that we tend to forget is that the TNMM is not the only method that the guidelines allow, right? There is 5 methods and other methods. And it's true that in practice, the TNMM is mostly used, especially by US companies and European companies. But there is a lot of language in the OECD guidelines to be able to use the CAP method or the the resale price method, which is more similar, the CAP method, the resale price method, the cost plus method, where the traditional methods are more similar to the methods that you're using now in Brazil. And I think something that we tend to forget as well, right, is that within the framework of the OECD guidelines, because they are so broad, many countries have issued a specific decrees or legislation that narrow the guidelines a little bit, or that put specific examples in parts where the legislation, the OECD guidelines, is not so clear, right? I will give a few examples of that later on. But basically, I think the main advantage of the guidelines is that it's very broad. It covers a lot of possible cases, and they're very flexible. Many paragraphs can be read in different ways. Therefore, you can interpret them and apply them in different ways, right? That also has some disadvantages, of course, which is that it can lead to disputes. We have many disputes in Europe right now about interpretation of certain paragraphs of the OECD guidelines. The main disadvantage, of course, compared to the use of safe harbors is the administrative burden, right? You know, these transfer pricing reports, that they are so thick, the master file, the local file, they have to have a lot of explanations about what is the company doing, what is the sector in which they operate, explanation about other parts of the group that perhaps are not so relevant for the Brazilian transactions. There is the infamous comparable searches that need to be done, right? When I started transfer pricing in 2021, we were only 3 people here in the Netherlands at KPMG doing transfer pricing.
And I remember one of the tax partners telling me, now we have somebody to tell me that 5% it's okay, right? So that was my introduction to transfer pricing. Oh, 5%. But if you think about it, 5% is usually okay. You know, it's kind of right in the middle. It's not too high, it's not too low. And we have shown that many, many times with many, many benchmarks. But I will show you later that with the guidance of the Australian revenue as well. When you use the TNMM, one of the disadvantages is that you do a lot of work to arrive to a number that is always between 2% and 6% or 7%, right? It doesn't matter if the group overall is loss-making, if the group has intangibles, if the supply chain is very complex. That is a disadvantage of the TNMM because of the way we use it and the steps in the benchmarks that we do. But remember, I said before that the TNMM is not the only method we have. There are other methods, right, that sometimes are more appropriate, right? I thought while writing this that there is also an advantage on the TNMM always coming more or less with the same number. It almost works like a safe harbor, right? If I have a client and they don't have a budget to do a search and I need to give them a number more or less for a distribution of let's say consumer goods, I give them the number 3%, it's probably fine, right? They still have to do the documentation and everything else, but for the planning and the initial steps, it's an idea. Another disadvantage, of course, is that, I mean, there is a lot of debate, and there was a lot of debate in Europe on this when the OECD guidelines were changed in 2010 and they removed the hierarchy of methods. It's about whether the TNMM itself as a method is arm's length, right? I think we could have a full discussion on that separately, right? Another disadvantage, of course, is that the additions that they made in 2015 after the BEPS projects, everything about DEMPI, synergies, all the examples of Chapter 9 on restructuring costs, they are really unclear in many cases, right? The concept of DEMPI is very subjective. There is not a clear test of how to apply DEMPI, right? The examples that we have in the OECD guidelines on how to allocate synergies are very specific to procurement and cash pooling, and we don't really know how to apply it in other contexts. Another disadvantage is that you can still have double taxation applying the OECD guidelines, of course, because they are so broad, different countries are interpreting it in different ways. So there will be double taxation even if you apply the OECD guidelines, right? I think it's less likely today that there will be non-taxation, double non-taxation, but the possibility of double taxation is still there applying the guidelines. And I think another disadvantage that we are seeing lately the last 5-6 years is that the courts, whether you see court cases in the US or in Canada and Australia, in the Netherlands, they don't really understand the guidelines very well because they're very vague, they're very subjective, they include a lot of, let's say, assumptions, right? And then the judge usually goes for something very simplistic, like the application of the CAP method, right? Or something that, or just disregards the view of the tax revenue altogether, right? Because they were not able to prove that the taxpayer was wrong. I was reflecting on this and I thought of a couple of examples that perhaps are helpful for the case of Brazil, right? One is when I started working in the Netherlands, they were applying the arm's length principle from the 70s, but they introduced the OECD guidelines and the transfer pricing documentation requirements in 2002. And if you look at that transfer pricing decree, it's very broad, it's very brief, right? It just says that they endorse the OECD guidelines and it gives some information about benchmarks and the methods, right? This is to say that when you adopt the OECD guidelines, you don't have to go 100% into it, I think, right? There is a way to read the guidelines in a very generic way initially, until the tax authorities locally become more familiar with the OECD guidelines and how to apply the OECD guidelines, and then advancing, right? So since 2002 in the Netherlands, we have had at least 4 or 5 different decrees that have been adding to the guidelines, right?
clarifications based on case law in the Netherlands, clarifications based on the experience of the tax authorities and the tax planning that happens in the Netherlands, clarifications of discussions that the revenue has had with APS, advanced pricing agreements, and they have learned about how companies interpret the guidelines. I think the same for Spain, Italy, Poland, the countries in Europe, from Southern Europe and Eastern Europe that embedded the OECD guidelines more literally in their legislation later, right, in 2006 or 2010. They went initially, for example, in Spain, Aitor, and in Italy for a very strict interpretation of the application of the methods. Only the cap method, the resale price, and the cost plus method can be applied, and the others are not even existing, right? And only gradually, after interacting with the taxpayers, they moved to apply also the TNMM and the profit split method. And of course, when the OECD guidelines changed in 2010. The same if you look at the evolution of the transfer pricing legislation in South Africa, right? The initial decrees in South Africa were very focused only on what was relevant for them, the foreign exchange controls, the prices of commodity products, and little by little, with the experience with the taxpayers, have the latest decree of South Africa is much more broad and let's say, interprets the OECD guidelines in a more comprehensive way than the initial decree that they had in 2010. I think that's also the same for the other European countries. And I think I wanted to give also the example of the Australian Tax Office, because in 2019, they issued some guidance for their tax inspector to be able to, let's say, qualify taxpayers as high-risk taxpayers versus low-risk taxpayers, right? These are not safe harbors that the Australian revenue is given, because the OECD guidelines do not allow safe harbors, right, except for low value-added services. But they give some guidance to the revenue agents to say, look, if you are in the life sciences sector, category 1, which is, let's say, generic products, and the margin of the distributor is about 5%, this is a low-risk taxpayer. Don't bother to audit that one, for example, right? If you are a general distributor of anything else and your margin is about 5%, it's a low-risk taxpayer. But if the margin is below 2%, that's the part orange there, it's a high-risk taxpayer, right? And they do the same for general distributors, life sciences, let's say generic, life sciences with clinical trials locally, life sciences with clinical trials and manufacturing, then they have ICT, they have vehicles, so they have a number of sectors in which they just give guidance to the revenue agent saying, within the framework of the guidelines, fine, but please look at the margins, and if they deviate from these results, look into it further. So maybe just to recap, because I think I'm going over time already, Aitor. I think I tried to follow the discussion in Brazil. I listened to the meetings that took place at the OECD last week. I actually don't see this change as such a big change, right? Because the gap is not so big, I think, because the way we apply the OECD guidelines in practice may lead to some safe harbors. You have to go through the steps, but you are going to arrive to a similar result, right? I also think that there may be other reasons why Brazil wants to join the OECD, and it cannot be transfer pricing alone, because I have lots of clients, they all have subsidiaries in Brazil, and until now, that has not been a deterrent to not do business in Brazil, right? They do business in Brazil in any case. They know the law is different there, they apply it. They may have some double taxation, they can live with it, right? They know that the planning in Brazil is difficult, they just leave that country separately. So I would think like political stability and other factors are more important than just the transfer pricing guidelines alone. And I think you also have to think that there are other countries, very big countries, right, that when they apply the OECD guidelines, they have reservations on certain chapters and they don't apply certain concepts, right? The chapter 9 on business restructuring is looked at completely different by different countries, right? The chapter on intangibles, chapter 6, is very different for
the way it's applied in different countries. The US has a completely different view on Chapter 6 in intangibles and the way they apply their cost-sharing regulations, etc. So maybe there is a possibility within that very broad avenue of the OECD guidelines to start applying it in phases, right? To apply first only the 3 initial chapters, which are very basic. They are about the arm's length principle and the methods, and then include little by little the other chapters, which are more complex and include more subjective matters and that are in practice where the disputes are, right? And again, my point about you can always issue decrees and legislation that clarifies or narrows the view of the OECD guidelines to make it more clear to the specific resources of the Brazilian revenue and the economy of Brazil. That's all the comments that I have for now. I don't know if you have, shall we go to the presentation of Aitor maybe, and then go to the discussion? Or you have any questions already? Obrigado, professora Ágata. Yeah. Eu acho que a gente já pode fazer um link com a apresentação do professor Aitor. Então, a professora Ágata trouxe questões mais práticas e agora o professor Aitor ele pode trazer questões mais acadêmicas nesse ponto específico sobre a possível introdução dessas regras no Brasil. Perfect. Thank you, Gabriel. And I would like to first start by expressing my gratitude for the invitation. It is always a pleasure to be at IBDT discussing any tax issues. So thank you, Gabriel, and also thanks to the organizers, professors, and friends. I should also say Shueri and Luis Flavio Neto. Yes, my presentation will be, I will say what I will do is to take a step backwards from what Agata commented in order to address the issue from more a policy perspective rather than a technical perspective, in a way in which I hope this helps also to build a bridge between the view of the OECD expressed in an excellent manner by Agata and the further presentations by our Brazilian colleagues. Well, in this sense, I assume everybody knows the topic here in the discussion. Brazil is about to move from a formulary system, from a system based on fixed margins to the full OECD standards. There was, as Agata said a couple of weeks ago, a presentation, a very high-profile presentation in which Pascal Sanaman was there. The Minister of Economy of Brazil was there in order to give an impulse to this process. And I think it is very important to address this also from a broader perspective, as Agata mentioned, in the sense that most probably this move doesn't make much sense from a policy perspective, but it has to be seen as one of the many elements that Brazil is trying to play with in order to gain accession to the OECD. I think this is very important to be mentioned from the very beginning, right? Anyway, from a policy perspective, the discussion is, I will say, quite clear. The discussion is in between a system that is very simple to apply, that is let's say one of the positive features of it is simplicity and administrability, but which leads to, if you may, rough justice, which doesn't lead necessarily to market results or to reflect what independent parties will have done, which is the fixed margin regime that exists nowadays in Brazil. And let's say on the other side of the ring is the OECD standards, right? Which is
aim at achieving a very precise result in order to reflect what independent parties would have done under similar circumstances when compared to transactions performed in the context of the different components of a multinational, but that comes with high complexity in exchange for that. And complexity not only from the perspective of the applicability of the methodology to arrive to such results, this is the comparability analysis, but also from the side of huge compliance burdens, conflicts, high rates of disputes, and so on. Yeah. So basically, this is a policy choice. My point is that none of the two alternatives is perfect. None of the two alternatives is clearly better than the other, I will say. It depends on the element of them we are focusing on. And in this sense, I should say it is a pity that Brazil didn't explore other options, perhaps a happy middle in between the perspective of the OECD and the system that exists as of today, as it has been anyway proposed repeatedly by many Brazilian scholars anyway. So in this sense, I'm not going to mention anything new. I will not add anything new to the debate, but just to fix the terms in which all of this process is happening. All right. Okay, so just briefly to compare the advantages and the disadvantages of moving to a fully fledged OECD standard, which is, it seems at least, or this is what I understood from the presentation of 2 weeks ago, what Brazil is going to do without any relevant nuances. Obviously, the main advantage from a substantial perspective, from the perspective of the material taxation of multinationals in Brazil, is that this aim of achieving neutrality in the treatment between related parties, this is groups of enterprises and unrelated parties, will be achieved in a more perfect way, in the sense that with the OECD standards, more precise results are achieved in this regard. Yeah, which also can be linked or can be traced back to the ability to pay principle and the quality of treatment, from a more academic, or linking the topic also with some constitutional issues, which are very relevant in Brazil, always in any tax discussion, right? I will say this is one of the main advantages compared to what is existing nowadays in Brazil, which is a system that could lead to arm's length results, but by chance, because the fixed margins have not been updated for many years anyway. I will say the second most significant advantage of moving to the OECD standard to transfer pricing in accordance with the OECD will be to join the consensus, the worldwide consensus, in which Brazil is the only relevant economy that still is not, let's say, in agreeing. And in this sense, the adoption of a uniform solution to attribute profits at a cross-border level with the rest of the world. And in this sense, the third big advantage in this regard, and I will say is very much connected to what I just said, is that the elimination of economic double taxation that could result from the applicability of these rules should be much easier to be achieved. And also dispute resolution means will be, in theory, much easier to be applied because of this uniformity or this same approach adopted by Brazil and the rest of the world when all of this is implemented, in case it is implemented, of course, because what I've heard is that the legislative process is not an easy path. So let's see what happens, right? Anyway, I will say significant advantages in this regard, but the disadvantages are not less significant. And anyway, Agatha was mentioning many of them. So
I apologize if I repeat some of the content of Agata's presentation, but I will say the most obvious one is complexity, right? And yeah, there are many consequences that can be derived from this complexity. The first one, and probably the less, how to say, the less obvious one or the less politically correct one, is that transfer pricing is very prone to profit shifting. And I mean, I will say that this is clear from the fact that transfer pricing was one of the main topics of the BEPS project. This is very much to be exemplified by all of the stated cases that the European Commission opened against mainly US multinationals. And yeah, it is somehow ironic that the OECD is trying to promote the arm's length standard as defined by the very OECD in Brazil, by saying that the Brazilian system is leading to non-taxation, or to double non-taxation in many instances, which may be true, but it's also true for the OECD standard itself. Yeah. So I mean, this is a little. This should be criticized, and also policymakers should be aware in Brazil that the exchange from what is existing nowadays to the OECD standard is not necessarily leading to any positive developments in this regard. No, because of complexity. At the end of the day, the more complex rules are, the more possibilities to perform meaningful tax planning. I mean, and this is applicable not only in transfer pricing, but in any sector of tax law, right? The more complex something is, the more possibilities for a company or a multinational groups that takes these rules seriously to perform tax planning. I will say that nowadays, after BEPS and all of these craziness about adopting anti-abuse rules and so, transfer pricing is the only meaningful way to perform clever tax planning somehow, right? There are not so many areas that remain so interesting anymore as transfer pricing is in this regard. And I don't say this is that this should be necessarily negative, but it's a disadvantage, obviously, from the perspective of applying these rules, managing these rules from the view of the tax authorities and of taxpayers that perhaps don't have so much resources as other big multinational groups to spend on this field. Yeah. Also, from complexity comes high compliance costs, because obviously all the comparability analysis methodology and the achievement of a result that is comparable to what independent parties will have done, all of this has to be documented, leading to a very, very high compliance burden. And I think, I mean, this is obvious to anybody that knows what transfer pricing is about. Yeah. And I mean, this is a disadvantage for the system as a whole, but it's, for example, an advantage for the transfer pricing industry that will most probably grow in Brazil from now on, right? And also, transfer pricing is very prone to disputes. And from what I know from conversations with Brazilian colleagues, Brazil is having a tax system and especially a tax administration that very much leads to disputes by itself. And adopting the OECD standard will really grow the number of disputes and also the complexity of disputes. Yeah, I mean, the OECD has worked very hard to try to improve the dispute resolution mechanisms that exist at a cross-border level to address these issues, but still, I think you don't need to be a sorcerer in order to
augurate that that transfer pricing will be very a very relevant source of litigation if the OECD standards are to be adopted. Also, other, I would say, disadvantages that come with complexity and that are perhaps less obvious are, for instance, the lock-in effect that entails the adoption of a global standard. So once Brazil is in, yeah, it is very difficult to move out from such standards. And this is also entailing something else that is coming hand in hand with complexity, that is institutionalization in the sense that probably you have noticed from the presentation Agata just gave that all of this transfer pricing field comes with a very specific language, very specific concepts. And in this sense, it has high entry barriers somehow, right? You really have to be a specialist in the field to really be able to perform meaningful advice and to try to navigate clients and in this kind of issues, right? Yeah, and all of this, I will say, is rather a disadvantage when compared to the system that exists nowadays in Brazil, which is much more simple in that regard. Also, by buying the OECD standards, Brazil will adopt this very criticizable approach by the OECD, which is, or something that I call policy through interpretation, meaning that as the OECD is a worldwide standard, and the rule is more or less the same everywhere, at least the basic rule, no? Related parties should be treated as if they were independent. At the end of the day, the OECD, and I think this is very well illustrated with the changes that came with BEPS, tries to fix transfer pricing standards by giving new interpretative guidance through the transfer pricing guidelines. And I mean, the OECD has stretched so much the guidelines already that many of the guidance that is included nowadays in the guidelines, which is usually adopted as an authoritative source of interpretation in many countries by basically everybody, right? Taxpayers, tax authorities, by courts even. I will say that the nature is very similar to that of the OECD commentaries in the field of tax treaties. And this is very problematic, all the more in a country in which litigation is so significant in tax matters as Brazil is. So in this regard, this is also, I would say, a disadvantage in the sense that now Brazil, when adopting this standard, will be very much influenced by developments that will be dictated by the OECD. And not all of these developments are 100% or are surely complying with the arm's length principle. Yeah, and there are many examples of that. The guidance in the allocation of intangible related returns, risk allocation, the recharacterization of transactions. All of this is very problematic if one analyzes the content of the arm's length principle itself and what it means. Retrospective adjustments, yeah. So this probably will be also a huge topic if Brazil is to adopt the OECD standards. And also, I will say one of or some of the factors that are usually not discussed in this context, in the context of whether Brazil should or should not adopt the OECD standard, is the repercussions in other fields of tax law. And there are some topics
that are very relevant in this respect that usually are not addressed. And I hope that my Brazilian colleagues in the panel perhaps mention a couple of words in this regard. No? And I would say some of them are the interaction of the OECD standard with the restriction to the deduction of outbound royalties that exist in Brazil, the taxation of technical services. This was discussed in the first panel of the day. The attribution of profits to permanent establishments, which from what I understand in Brazil, there are no regulations in this regard. And I don't know it because I didn't see the presentation of 2 weeks ago, but I don't know if the tax administration is working on this too, because it will be very distortive if transfer pricing regulations are adopted, but permanent establishments are treated in a different manner. Yeah, and this is a whole other discussion whether to adopt the authorized OECD approach or whether to introduce nuances on that. And of course, an aspect that is very much overlooked in these discussions often, which are the establishment of penalties, for which the OECD doesn't give any meaningful guidance. And this is very much defined per country, right? These are not my ideas. These I took from a very interesting article by Shweri and Ricardo Galengi in the International Transfer Pricing Journal. And I think this should be or should come hand in hand in the discussion, because otherwise the whole picture is not addressed. Yeah, and these are my 2 cents. So thanks a lot for listening. And I look forward to the discussion. Thanks a lot. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Aitor. E de imediato, então, passaria a palavra a Bruna Ferrari para a sua exposição. Bruna, só antes de começares, por favor, só para estimular o pessoal a fazer perguntas, porque depois do nosso último painel do dia, a gente vai responder as perguntas, enfim, debater as perguntas que forem feitas aqui no chat. Então, é importante que vocês façam essas perguntas, questionem. Eu acho que tem alguns pontos interessantes aí para serem debatidos. Então, só para estimular antes de passar a palavra para a Bruna. Obrigado, Rafael e Bruna. Obrigado, Gabriel. Bruna, tudo contigo. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Rafael. Primeiro, queria agradecer pelo convite para participar aqui do Congresso do BDT, principalmente o professor Eslavo, o professor Luiz Eduardo Shweri e o Rodrigo Mai. E parabenizar a todos aqui, agradecer que é uma honra para mim estar nessa mesa, com tantos profissionais que admiro, o professor Paulo Aires, a Agatha, Ayrton, e estar com vocês também aqui, Gabriel e Rafael, para que nós possamos debater um pouquinho sobre o tema de preços de transferência, que além de atual, eu acredito que seja extremamente necessário no que tange ao potencial reforma da perspectiva de tributação internacional, no que tange ao nosso sistema tributário no Brasil. E acho que, basicamente, o tema que ficou aqui mais direcionado para eu abordar e que eu entendo que é fundamental se nós caminharmos para uma convergência, como de fato foi informado, né, pela Receita Federal aí no último dia 12 de abril, uma potencial convergência total. Eu vejo como 2 pontos fundamentais realmente nós discutirmos a parte dos acordos antecipados de preço de transferência, os APAs, e a parte dos regimes de Porto Seguro, os regimes de Safe Harbor. Né? Em resumo, acho que, em conclusão do trabalho que foi realizado, começando-se em 2018, né? Depois nós tivemos o reporte publicado em 2019, inclusive trazendo já um pouquinho do que nós tivemos nessa reunião em que foi anunciada essa potencial conversão, da qual nós ainda não temos, né, uma estimativa de prazo ou de data, é que esta parte em específico ainda está sobre análise. Nós não temos nada muito claro quanto ao que será um potencial, os potenciais regimes que serão, né, potenciais medidas ou mecanismos de safe harbor e o que será possivelmente o processo, o procedimento de APA no Brasil. Em 2019, quando nós tivemos ali o reporte
da conjunto da OCDE com a Receita Federal. Em resumo, né, a conclusão foi de que as regras brasileiras são simplificadas, não atingem aos dois principais objetivos do padrão, do modelo OCDE, das suas diretrizes, né, que seria aí garantir a alocação de base tributária adequada e evitar a dupla tributação, mas não deixou-se de reconhecer que as regras simplificadas elas apresentam grandes facilidades em termos de compliance pelos contribuintes e no controle pela administração tributária. Claro que só esta simplicidade, só garantir esta facilidade na observação das regras, sua aplicação, controle, e também, de certa forma, né, garantir uma segurança jurídica no que tange a aplicação das regras de preço de transferência, não são suficientes para garantir os propósitos primordiais destas regras. E aí que, a meu ver, entra principalmente a discussão dos acordos antecipados, desses mecanismos de resolução de disputas prévias, né, ou de evitar disputas, e também dos regimes de safe harbor. Especificamente porque, para nós migrarmos ou convertermos o nosso regime, especificamente na nossa legislação de preços de transferência, para o modelo da OCDE, nós teríamos que tentar buscar, ou resguardar, ou a meu ver, né, inclusive isso está também no relatório conjunto da OCDE e da Receita, nós deveríamos tentar buscar o máximo possível simplicidade, previsibilidade, segurança jurídica, que também são valores que deveriam estar presentes nas regras e nas diretrizes da OCDE para fim de preços de transferência, que nós vemos que é um fim também buscado, e eu acredito que isso tudo estaria muito correlacionado também com o que nós vemos de avanços no que tange a análise de preços de transferência, uma complementação das regras quanto à economia digital, né? Nós temos informações e debates, e tudo está sendo conduzido, inclusive, para que as regras de preços de transferência elas venham a ser complementadas com uma abordagem mais baseadas em fórmulas, né, que garantam uma certa alocação com mais simplicidade, mais facilidade de controle e de compliance, e então uma alocação mais objetiva entre os países, que eu entendo que também vão ser debatidas aí em outros painéis do Congresso, mas esta é uma visão, este é um momento de desenvolvimento em que a gente se encontra. E quando nós pensamos em converter as nossas regras, que são hoje, de fato, já pré-determinadas, com seus diversos pontos e problemas, nós temos facilidades e pontos que devem ser reconhecidos e são reconhecidos, que é conseguir garantir este controle, esta eficiência, a redução de contencioso, redução de litígio, e, nesta forma, também uma alocação mais objetiva. E talvez uma forma de nós conseguirmos converter para algo mais subjetivo, que são as diretrizes da OCDE, claro que visando mais a plena competência, o arm's length, os dois mecanismos seriam, talvez, que poderiam nos ajudar, seriam o APA e o Safe Harbor. Os Safe Harbors que o Brasil já possui foram avaliados, obviamente, no estudo, e foram considerados que, de fato, eles ainda acabam levando a riscos de BEPS, principalmente de erosão de base tributária, e não aplicação completa do princípio do arm's length, então, de certa forma, não seriam considerados. Porém, apesar das vantagens que nós teríamos nos regimes de safe harbors, né, principalmente simplificação, né, da determinação, aproximação do preço arm's length, benefícios, né, em termos de simplicidade e segurança, redução de custos e conformidade, e começando especificamente aí com safe harbor, depois indo para IPAs, acho que tem pontos específicos de como isso é aplicado hoje em outros países, inclusive benchmark com o que nós temos na América Latina. Então, os safe harbors deveriam envolver, né, contribuintes, assim, uma quantidade maior de contribuintes, né, algo mais padronizado para uma grande gama de contribuintes com transações pouco complexas. Além de tudo, teríamos o método o mecanismo deveria ser eletivo pelo contribuinte, o que aqui também eu já coloco um ponto de ressalva. Será que a partir do momento que nós tenhamos safe harbors e nós tenhamos, por exemplo, um safe harbor como se aplica, por exemplo, no México para as maquiladoras, então nós temos ali uma determinada enfim, enquadramento de margem a ser tributado, vai ser elegível pelo contribuinte brasileiro? Ele poderá optar por não aplicar esse safe harbor, então aplicar outro método? Então, nós temos várias inseguranças que nós vamos ter que, teríamos que ter maior visão, e trazendo isso para a prática, eu quero trazer alguns exemplos do porquê que eu acho que nós vamos ter diversas complexidades. Além de tudo, nós teríamos aí a possibilidade, levaria em conta o perfil funcional, riscos de contribuintes e uma padronização de todas essas circunstâncias, de todas as características. Se nós pensarmos no safe harbor setorial, como, por exemplo, se cogita,
Como que vai ser a disponibilização dessas informações, como vai ser a perfilagem dessa informação e a disponibilização e a utilização desses dados pelo ente governamental. Então, este também é um ponto de certa insegurança. Fora isso, nós vamos ter ali, em termos de aceitabilidade pelas administrações tributárias, né? O quanto que não será questionado a aplicabilidade ou a eleição ou não de potenciais safe harbors que nós venhamos a ter aplicabilidade no Brasil, tratando-se de setores. Lembrando que pode ser que o setor opte por não aplicar um safe harbor, porque o safe harbor para ele seja menos interessante do que aplicar um outro método. E hoje nós não temos a aplicação do melhor método. Nós passaríamos a ter a aplicação do melhor método de acordo com as regras da OCDE, mas como que seria isso perante safe harbors? Então, também é um ponto que nós teríamos que avaliar. Outra questão é que nós não deveríamos aplicar para operações mais complexas de maior risco. Então, nós iríamos para a discussão dos APAs, que eu vou trazer um pouquinho aqui as dificuldades que eu acabo enxergando. E, especificamente, no que nós temos aqui, perante o que a pesquisa que veio em julho de 2020, e nós tivemos aí um projeto bacana de consulta a todas as multinacionais, de informação quanto a experiências prévias, etc., eu acho que nós temos vários pontos que estão em aberto que nós precisaríamos entender como vão ser aplicados. Se nós pegarmos hoje, fizermos um comparável com os países da América Latina, dentro desses países, aqueles que se tornaram membros da OCDE, né? E nós também pegarmos os países da América Central, que são membros da OCDE, né? Então, México, Costa Rica e Brasil, e aqui na América Latina pegamos Colômbia e Chile e demais países da América Latina que adotam as regras, mas não são membros, a maior parte desses países não aplicam regras de safe harbor, né? Porque, de fato, nós temos uma recomendação que safe harbors poderiam levar a diversos problemas, inclusive a dupla tributação ou a dupla não tributação, que é o que se visa mudar pela conversão das regras da OCDE. Então, pontos como esses todos ficam em abertos e entendo que é sobre isso que nós vamos ter que debater. E o que veio quanto a safe harbors, especificamente no evento do dia 12, não foi muito esclarecedor, porque basicamente o que nós temos é que o tema continua sob análise e nós não temos aí nada mais definido do que será essa regra, como que vai ser aplicável, em que medida, para quais setores. Nós aplicaríamos, por exemplo, poderíamos aplicar um safe harbor para operações financeiras. Hoje nós temos um regime super simplificado para operações financeiras. Quando nós pensarmos em mudarmos para os padrões, para os métodos e margens, enfim, de acordo com o benchmark da OCDE, nós vamos passar a ter complexidades diversas que hoje já vem, inclusive, com o relatório de 2020. Análises de riscos e diversos pontos em operações financeiras que vão tornar muito complexa essa análise e todas elas possuem características, algumas vão poder ser agrupadas em grupos específicos e poderia se aplicar um safe harbor, por exemplo, ou nós teríamos normalmente situações complexas, porque eu acho que o ponto nós temos hoje operações, um regime bem simplificado, não só para a parte operacional, quanto para operações financeiras também, não só para produtos, bens, serviços e direitos, mas também operações financeiras. Então, tudo isso nós temos que ponderar tudo isso e colocar em análise, né? Um outro ponto que eu acho que é importante é a ausência de dados comparáveis. Então, em verdade, Safe Harbor, inclusive, viria a ajudar, né? Esse é um dos pontos que a OCDE destaca como favoráveis aí de aplicar um Safe Harbor, até quando tiver ausência de dados comparáveis, é um mecanismo de simplificação, mas como que nós vamos fazer para renovar essas informações? Se nós pensarmos em um Safe Harbor que estabeleça margens para determinados setores, esses Safe Harbors potencialmente teriam que ser atualizados para evitar a dupla não tributação ou a dupla tributação, riscos justamente que se visa eliminar ou reduzir com essa potencial conversão. Então, tudo isso são dificuldades que eu vejo aí iminentes no processo de conversão e potencialmente aplicação de um Safe Harbor ou de Safe Harbors, no caso do Brasil, sendo setorial, sendo especificamente para um grupo de contribuintes, padronizando para uma gama maior, e nós temos que ver quais são as empresas que vão estar enquadradas no Safe Harbor. Se nós pegarmos aqui uma análise das grandes empresas que operam internacionalmente, nós vamos ter grandes multinacionais. Essas grandes multinacionais normalmente não estariam com um enfoque dentro de um Safe Harbor. O Safe Harbor pegaria operações com contribuintes menores, operações menos complexas. Então, daí nós iríamos para a discussão dos APAs. Né? Os APAs especificamente, apesar também, obviamente, dos benefícios, né? E aí não estou analisando a mudança, a conversão como um todo, mas simplesmente Safe Harbors e APAs como esses mecanismos aqui que nós colocamos, eles trazem, de fato, uma possibilidade de maior segurança jurídica, de maior, né, enfim, um melhor relacionamento entre fisco e contribuinte nessas transações e negociações que são únicas, que são complexas, que precisam de uma avaliação preliminar, mas
pontos que se colocam e que, a meu ver, não ficaram claros também aí tanto no estudo da OCDE conjunto com a Receita que já foi publicado, quanto o que foi divulgado dia 12, que eu acho que, no ponto de vista prático, pode trazer complicações, é como esses APAs, de fato, serão concluídos ou serão analisados para setores ou determinados segmentos da indústria e como que essas transações complexas vão ser avaliadas, porque primeiro tem a questão da disponibilização das informações, se for setorial, né? Como, de novo, assim como nos Safe Harbors, como é que essas informações vão ser analisadas, vão ser curadas, vão ser, enfim, aplicadas pela Receita Federal, pelos seus fiscais e assim sucessivamente, como que vai ser essa disponibilização entre diferentes empresas do mesmo setor. Além de tudo, nós temos que avaliar aqui uma questão de também se esse APA seria um APA genérico, porque normalmente um APA, né, o objetivo inicial do APA é analisar as especificidades econômicas, funcionais e riscos de determinado contribuinte. Quando nós mudamos para analisar um setor, nós teríamos aqui uma gama muito maior de informações e nós teríamos que transformar ele em algo genérico até para poder ter esta enfim, criticidade aqui na parte de avaliação das informações que são confidenciais. Então, eu entendo que nós teríamos aqui uma questão. E quando a gente coloca um pouco aqui comparativamente com o que também os países da América Latina, que têm realidades mais próximas do Brasil, apesar de não aplicarem uma legislação como a nossa, e hoje, de fato, aplicarem as diretrizes da OCDE, aqui nós temos pouquíssima experiência na conclusão de APAs. Né? Se nós formos analisar o Chile, né, que é membro aí da OCDE desde 2010, não temos a informação disponível, e peguei aqui as informações, inclusive, pelo próprio IBFD, na parte de análise ali dos guides de cada país e outros artigos. Nós temos 2 pedidos de APAs bilaterais, sendo que um está em revisão e outro foi negado. Quando nós analisamos Colômbia, a gente tem apenas um APA unilateral que foi firmado em 2013. Desde então, nós não temos nenhum APA, não temos nenhuma conclusão, aprovação de um APA pelo país. Quando nós olhamos, a Argentina não tem experiência, apesar de ter a possibilidade de. Uruguai, nós temos menos de 10 casos que foram, né, aceitos para estudo, e menos de 5 foram concluídos, né, e o tempo, e nós temos aí desde 2011, né, sendo que o primeiro é desde 2011. Depois, nós podemos analisar aí, Peru não tem nenhum APA aprovado, Costa Rica, obviamente, também não tem nenhum APA aprovado, apesar de ela estar recente aí na OCDE, ela também já aplicava a legislação com base nas diretrizes. E quem nós temos com grande quantidade de APAs é o México. Tem mais de 1.300, 1.000 e tantos APAs já performados, já aprovados. Mas nós estamos falando de APAs principalmente aplicados por casos das maquiladoras, que são um regime específico, um regime simplificado, já muito bem delimitado, e como se fosse um setor específico da economia no México. Então, quanto que dessa prática a gente pode importar para o Brasil? E aí eu acho que aqui está a nossa grande complexidade, porque nós vamos ter que avaliar, né? Como é que esse APA, né, vai ter aí relacionamento de dados, de informações, como é que vai ser possível negociar isso por setor. Além de tudo, para aumentar a segurança jurídica, acho que a gente precisa mudar um pouco a questão da relação fisco-contribuinte. Nós vamos ter que ter uma evolução muito grande hoje, quando nós vimos lá no que foi dito no dia 12 de abril desse mês, o que nós tivemos quanto a APAs é que nós teríamos um processo de solução de consulta específico que poderá ser realizado pela Receita. O que seria esse processo de solução de consulta específico? Hoje, o que nós temos nos processos de solução de consulta atuais é que muitas vezes eles geram mais insegurança jurídica do que segurança jurídica, mesmo porque o tempo é algo que nós não conseguimos controlar para ter essa resposta final. As informações que são oferecidas para análise na solução de consulta, muitas vezes um contribuinte vai entregar uma informação, não necessariamente aquilo é extensível a todos os demais contribuintes, mas a solução de consulta acaba sendo vinculante. Então, assim, como que nós vamos mudar o processo de solução de consulta ou ter um processo específico para o APA? Talvez nós precisaríamos ver como é que a gente muda esse processo como um todo. Eu acho que é um ponto que nós precisamos olhar, e tem muita boa vontade da Receita aí nesse projeto conjunto com a OCDE, de ouvir os contribuintes e tudo mais, mas acho que a gente precisa pensar nesse diálogo, quer dizer, como que a gente muda a nossa legislação de aposta. Não me parece fazer sentido criarmos um processo específico, o nosso processo de solução de consulta hoje carece de tantos pontos, principalmente de segurança jurídica, que ele deveria visar, né? E aí, especificamente ainda quanto aos APAs, eu entendo que um ponto específico que nós precisaríamos ter é a necessidade de base de dados, né? Sistema de análise para dados, mapeamento de comparáveis.
nós vamos precisar ter um corpo específico para poder avaliar tudo isso na Receita, nós vamos ter que ter um corpo específico no Judiciário para analisar potenciais controvérsias que surgirem da aplicação desses APAs. Mas se nós pegarmos ali exemplos, e nós podemos ver exemplos ali, principalmente na Colômbia, que tem um grande contencioso por conta de preços de transferência, a maior parte das decisões judiciais que vieram após a aplicação das regras da OCDE e todos os litígios que ocorreram, os juízes se posicionavam preferencialmente posicionados favorável ao fisco, porque eles não tinham tanta informação, ou treinamento, ou conhecimento técnico quanto a parte de preço de transferência. Então, tudo isso são pontos que quando nós pensamos numa evolução, a meu ver, nós vamos trazer diversas complicações. E, por fim, não sei se já passei aqui do meu tempo, eu acho que um grande ponto para nós pensarmos é como é que vai ser a aceitabilidade e aplicabilidade dos estudos realizados. Vai ser uma opção aplicar este APA, vai ser vinculativo ou não, e eu posso optar por não aplicar porque o outro método é melhor, ou porque um estudo que eu fizer setorial, ou um estudo que eu fizer para mim, empresa diverge do setor, então por isso eu quero aplicá-lo, e, portanto, este seria aplicável ao meu caso específico. Então, eu acho que nós temos várias questões práticas que vão contar especificamente, podem afetar não só a segurança jurídica, como a competitividade de todas essas empresas, porque se nós também formos avaliar o que ocorre nos nossos países vizinhos, nós temos períodos longos para serem avaliados esses APAs. E nós estamos falando aqui de 2 anos, 3 anos, muitas vezes um prazo menor, de 6 meses, mas podendo ser prorrogável por mais tempo. Mas a questão temporal é muito importante, mesmo porque, normalmente, ele vai ser aplicado para o ano em que foi solicitado, ou muitas vezes o ano prévio, ou mais 3 anos, ou só 3 anos, depende do país. Mas nós temos aqui negócios que estão sendo realizados, a competitividade das empresas brasileiras, e tudo isso vai ter que ser ponderado, porque senão essas empresas vão ficar aplicando uma regra de preço de transferência, depois elas vão ter uma outra mudança, conforme o que sai no APA, e isso, além do APA, poderia ser questionado. Lembrando que nós temos países que, apesar de existir um APA, não necessariamente o APA precisa ser respeitado pela autoridade fiscal. Se a autoridade fiscal entender que operações ou informações providas aí por partes terceiras, referentes a pagamentos em operações comparáveis, né, a essas operações terceiras, desviar do que nós tivermos no APA, elas poderiam não aplicar o APA e aplicar essas informações colhidas realmente no mercado. Então, acho que são esses diversos pontos que eu queria colocar. Não sei se eu falei muitos aqui já, não sei se passei do meu tempo, mas eu acho que nós temos todas essas questões práticas e de segurança jurídica que nós temos que avaliar, né? Acho que nós temos uma potencial migração com pontos muito favoráveis, mas essas instabilidades que, a meu ver, são fundamentais, porque APA e Safe Harbor são realmente os mecanismos que poderiam, a meu ver, garantir, né, uma certa migração mais fácil para os padrões da OCDE em termos de garantia enfim, objetividade, enfim, de garantia de aplicabilidade, de controle, precisam ser dirimidas, e nós não temos essa resposta nem pelos países que já aplicam isso aqui com culturas muito similares à nossa. É isso, Gabriel e Rafael, volto aqui para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruna, pela tua exposição clara, didática. E eu gostaria de reiterar o que o Gabriel falou na passagem anterior sobre a utilização do nosso chat, do nosso quadro de perguntas e respostas, né, para que vocês possam aqui fomentar o debate após, ao final da nossa última exposição, que será ministrada pelo professor Paulo Aires Barreto, a quem eu, de imediato, já passo a palavra para que ele possa fazer a sua manifestação. Professor Paulo, muito obrigado, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme participar desse 9º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, promovido pelo IBDT. O congresso é feito a cada 2 anos, significa um evento tradicional de quase 2 décadas, e por essa razão gostaria de cumprimentar os organizadores do evento, o professor Luiz Eduardo Schwerer, o professor Luiz Flávio Neto e o professor Rodrigo Maia da Silveira, e também o presidente do Instituto, o professor Ricardo Maris de Oliveira. Uma satisfação compor essa mesa ao lado de eminentes professores, presidida pelo Rafael Wagner e composta pela
Ágata Uceda, pelo professor Navarro, da Espanha, pela professora Bruna Ferrari, aqui do Brasil, e pelo professor Gabriel Besbate, também aqui do Brasil. Falar sobre preço de transferência ao lado dessas autoridades e no Congresso presidido pelo Chueri, que é a nossa grande referência aqui no tema no Brasil, é sempre muito desafiador. Mas como também foi meu tema de mestrado, 1998, 99, eu confesso que gosto do assunto e venho acompanhando o tema há bastante tempo, até antes dele ser positivado no Brasil. Trabalhava numa empresa que estava sujeita a esse tipo de controle na década de 80 e acompanhei algumas fiscalizações que aplicaram o padrão OCDE. E eu vi as dificuldades, os cuidados que a administração tributária tinha para identificar, naquela oportunidade, mais de 30 anos, o preço de comparação e todos os critérios que deveriam ser conformados. O Brasil, em 96, tomou uma decisão. Havia uma decisão mais singela, mais óbvia, que era aproveitar a experiência europeia, aproveitar a experiência americana e incorporar ao direito positivo brasileiro uma solução que fosse mais coerente e consistente com essa lógica, ou trilhar novos caminhos, fazer uma abordagem diferente para o tema. Foi o caminho escolhido pelo Brasil. O secretário da Receita Federal da época era Everardo Maciel, que é alguém que sempre lutou muito por praticidade, simplicidade, eficiência administrativa, e acredito que entre buscar verdadeiramente a lógica do não favorecimento, do preço não favorecido, da preservação do princípio, versus ter uma perspectiva de controle mais objetiva, que poderia trazer resultados, ora favoráveis ao contribuinte, ora favoráveis ao fisco, ele escolheu esse segundo caminho. E talvez a gente tenha perdido aí 2 décadas e meia de experiência numa abordagem mais desafiadora do tema, que aparentemente, ora, se quer incorporar, talvez por decisão do país, talvez por falta de opção, tendo que ser este caminho um caminho mandatório e obrigatório. O fato é que, com a adoção das margens fixas, nós há muito tempo enfrentamos um cenário no qual, por vezes, eu tributo como renda algo que renda não é, e em outras oportunidades eu deixo de tributar uma renda que seria potencialmente alcançada se eu tivesse, por exemplo, usando o padrão da OCDE para apurar e para controlar preços de transferência. Tentamos aí, a meio caminho, fazer alterações nas margens, e eu cheguei até a publicar um artigo cujo título era A vã tentativa de se buscar a margem ideal. Não há margens ideais na complexidade das transações internacionais. Elas viram um número, que pode ser bom em alguns cenários, será péssimo em outros, mas é um caminho que talvez só tenha um único atributo, que é algum nível de objetividade. Seguimos, além da alteração de margens, na criação de novos métodos, e aí surge o PSEX, voltado para transações com commodities, que, a pretexto de buscar um parâmetro também de comparação mais objetivo, bolsa, cria uma série de problemas enormes. Vou dar 2 exemplos que me são muito próximos. Suco de laranja. Se a gente pensar em bolsa, para suco de laranja, a bolsa é Nova York. Só que as transações com suco de laranja brasileiro se consumam muito mais fortemente na Europa e na Ásia do que nos Estados Unidos. Portanto, aquele preço usado como padrão, usado como referência, é um preço que ora vai favorecer o contribuinte, ora vai prejudicá-lo. Ele não é referência efetivamente para operações com esse produto. Custo de intermediação. Usa-se um valor para consideração do custo de intermediação que
que é decorrente das bolsas de mercadorias e que desconsidera a realidade de que empresas fazem exportações diretas, sem qualquer estrutura internacional, de um lado, e de outro, há empresas que têm aí centenas de estabelecimentos no exterior, com estruturas complexas, com operações de blendagem, de reindustrialização, e se tratam essas duas realidades como se elas fossem a mesma. Portanto, é importante, quando se pensa em um movimento de mudança de legislação brasileira, que nós não caiamos novamente nessa perspectiva de, na objetivação, criar parâmetros que se afastam da realidade das próprias transações internacionais, porque isso, ou, volto a dizer, implica em tributar como renda algo que renda não é, ou, efetivamente, poderá até vir a deixar de alcançar alguma materialidade possível de ser alcançada. O fato é que, das duas, uma, e aqui é a análise do sistema pregresso, ou nós entendemos esses métodos que foram positivados pela legislação brasileira ao longo do tempo como métodos meramente sugestivos. O professor Schwerer, certa feita, chegou a dizer que seria um safe harbor do contribuinte adotar um dos métodos previstos na legislação brasileira e, ao lado disso, teria o contribuinte a possibilidade, por qualquer outro mecanismo possível, evidenciar, demonstrar, comprovar que não manipulou preços inadequadamente, ou a legislação, naquilo que tributar como renda, algo que renda não é inconstitucional. Então, a interpretação conforme que eu proporia, já propus, já escrevi sobre isso, é a de que eu possa evidenciar que não ofendia o princípio arm's length por um dos métodos positivados ou por um outro caminho de prova que evidencie que a minha relação é uma relação que eu teria praticado com um terceiro não relacionado. E, portanto, se alguém ainda quiser salvar os métodos brasileiros, na lógica de adoção dos mecanismos hoje prevalecentes na OCDE, uma eventual possibilidade seria essa de dizer que eles são sugestivos, que são uma opção do contribuinte, sabendo-se que, se opção forem, haverá situações em que eu estarei deixando de tributar uma renda potencialmente tributável. Evidentemente, todos já comentaram com muita propriedade, não há um sistema ideal, um sistema perfeito. A lógica de adoção de uma perspectiva conceitual, principiológica, ela tem as suas dificuldades e seus desafios. Isso foi muito bem aprontado pelo professor Yariv Brauner, que fala, acho que no painel subsequente, o princípio teria uma falha conceitual, teria um espectro de muita complexidade, teria limites para alcançar, por exemplo, os intangíveis, e tudo isso é verdadeiro e efetivo. Mas, a meu sentir, dada a dinâmica e a complexidade dos negócios internacionais, a forma de adequadamente tratá-los é uma forma muito mais conceitual e principiológica do que uma lógica casuística e objetiva, que vai trazer uma aproximação numérica, mas que efetivamente vai permitir com que algum lucro não seja tributado nem aqui, nem alhures. Dentro desse cenário, veja, quando eu estou dizendo aqui que uma interpretação conforme, uma interpretação possível é a de reconhecer os métodos como sugestivos ou como safe harbor do contribuinte, isso é uma proposta doutrinária, não é o que a Receita Tributária brasileira, o que a Receita Federal aceita como aproximação do nosso sistema. Mas ela está aberta, aparentemente, aí, está imbuída dos melhores propósitos, no sentido de se aproximar do padrão europeu, da legislação de regência desta matéria, que tem presidido as relações internacionais.
Me parece produtivo esse diálogo, que já vem de alguns anos, é um diálogo moroso, e os PowerPoints que foram apresentados até o presente momento não nos permitem identificar, como mostrou a Bruna com clareza, quais são os verdadeiros objetivos da Receita Federal do Brasil e como é que ela vai trabalhar para migrar de um sistema que, com suas virtudes e seus defeitos, hoje é conhecido dos contribuintes brasileiros e dá um certo nível de segurança jurídica. Talvez o grande atributo dele hoje seja, bom, eu tenho uma regra aqui que eu já aprendi a manusear e com ela eu chego a alguns lugares. Abandonar tudo isso em prol de uma mudança radical e adoção desse modelo mais conceitual e mais principiológico pode ser uma boa alternativa, ao meu sentir, vai exigir uma mudança de comportamento dos atores envolvidos neste desafio, mudança essa que não se restringe a esse tema e já deveria ser objeto de outras aproximações no âmbito do direito positivo brasileiro. Essa lógica de um embraced relationship entre fisco e contribuinte no Brasil tem claudicado, tem se mostrado muito pouco efetiva. A Bruna falava sobre consulta, né? E é comum aqui no Brasil nós dizemos que o contribuinte só faz a consulta para o fisco quando ele já está no pior cenário possível, na situação mais extrema e prejudicial a ele, porque ele imagina que, neste contexto, é difícil piorar a sua situação. Eu lembro que falava sobre isso no almoço da Associação Comercial, na presença do professor Hamilton Dias de Souza, e ele então pediu a palavra para relatar um caso em que um contribuinte potencialmente estaria no pior cenário possível, fez a consulta federal, a consulta à Receita Federal, e ainda se encontrou uma forma de piorar a situação dele, contribuinte. Nesse cenário de busca de uma lógica mais próxima ao CDE, de uma lógica mais principiológica, que procure efetivamente buscar o preço não favorecido, o incremento, a aplicação dos acordos prévios de preço passa a ser fundamental. E essa é uma prática que não tem precedente nem no Brasil e mesmo na América do Sul, como dizia a Bruna aqui, o que se tem é muito incipiente. A própria legislação de regência, preços de transferência, permitiria, em certos casos, a alteração das margens a partir de provocação do contribuinte. São 26 anos de vigência da lei, isso nunca aconteceu. A evidenciar que não é algo que está na cultura dessa relação fisco-contribuinte aqui no Brasil. E o fisco dizia, não acontece porque no dia que eu autorizar uma alteração de margem para A, vem B, C, D, E, F, G, e eu sou obrigado a entrar nessa lógica de ficar alterando margens casuisticamente. Eu não sei se isso é equivocado, se isso é ruim. Me parece que a consideração de situações específicas para diversos players, num cenário de operações internacionais de extrema complexidade e de difícil controle, deveria levar a circunstância em que fisco e contribuinte sentassem verdadeiramente à mesa para debater, discutir, ceder de lado a lado para chegar num consenso, num acordo que relativamente ao qual se permita afirmar também de lado a lado que o ótimo é inimigo do bom, ficou bom para as duas partes, vamos seguir, ninguém tem essa solução ótima, mas todos têm uma solução segura. Acho que essa lógica é uma lógica que dificilmente nós vamos conseguir virar a chave e implementar de uma forma muito efetiva, muito radical, de uma hora para outra. Quando a Receita Federal faz menção às principais características do seu novo projeto, que nós não conhecemos, não sabemos qual é, não está detalhado, como é, aliás,
o padrão de comportamento da Receita Federal, os PowerPoints sobre diversas mudanças em matéria tributária vêm primeiro postos de uma forma bastante objetiva, quase singela, mas a verdadeira intenção só vem quando surge o projeto de lei. As principais características seriam essa parte geral mais consistente, a legislação de regência da matéria com esse conteúdo principiológico e em absoluto alinhamento com as orientações da OCDE, e uma parte especial com transações ou para transações específicas. E a segunda grande característica era o arm's length como grande pilar do sistema. O que me leva a uma crítica que eu fiz lá em 99, para dizer que este princípio nunca foi o pilar do sistema hoje vigente. Embora ele estivesse afirmado, referido na exposição da lei que introduziu a legislação de preços e transferência do Brasil em 96, de verdade, esta lei, a meu sentir, não prestigiaria o princípio, e aparentemente agora a ideia é outra, a ideia é reverter essa perspectiva e passar a prestigiar o princípio verdadeiramente, como se faz em outros ordenamentos jurídicos mais avançados nessa matéria. Há quem diga ainda que nossa, o método brasileiro é melhor, é mais objetivo, etc. Obviamente, para todo tema, há sempre visões diferentes. Não me parece ser esse o caminho, mas há defensores dessa lógica. Me parece que a necessidade de remover lacunas normativas em relação a intangíveis, a serviços intragrupo e compartilhamento de preços é algo importante, interessante, que deve ser enfrentado pela legislação brasileira, mas, na minha visão, temos aí um grande desafio. Eu sinto uma dificuldade em se abrir mão dessa lógica mais objetiva, essa lógica que está aí vigente há mais de 2 décadas, que tem na tônica da objetivação o seu grande atributo, por um caminho que seja mais desafiador para fins de controle, para fins de verificação caso a caso, num contexto em que o sistema tributário brasileiro, por diversas razões, e aqui não haveria a menor condição de enfrentar esse assunto, é muito vocacionado para o litígio. Os problemas advêm hora do fisco, hora do contribuinte. É absolutamente impossível cravar um lado de maior relevo nesta lógica, mas esta é uma lógica prevalecente no Brasil, e que essa virada de chave, essa mudança na legislação de preço e transferência poderia até vir a ser um início de um movimento em que esta relação fisco-contribuinte se tornasse menos belicosa. Para tanto, teria que haver uma mudança de cultura procedimental muito forte, mais por parte do fisco, eu diria eu. O fisco tem que se mostrar confiável ao contribuinte nessas relações, isso não tem ocorrido. Ele precisa se mostrar com um pouco mais de flexibilidade do que ele tem se mostrado ao longo das últimas décadas. Isso me parece algo difícil de se verificar, mas talvez seja o único caminho para permitir esse avanço, permitir essa inserção, sem que isso também crie um ambiente relativamente caótico no próprio controle de preço de transferência. Não há como negar, há uma certa limitação de mão de obra, de quadro de fiscais no Brasil, e, portanto, há efetivamente dificuldades para que um bom controle seja feito diante da estrutura existente, numa legislação que seja mais principiológica e mais conceitual. De toda sorte, me parece que o movimento é um movimento correto, é um movimento adequado, e que dele podem advir resultados interessantes para o país como um todo, para a relação
uma relação fisco-contribuinte mais justa em matéria de tributação sobre a renda, em matéria de diminuição do espaço para a não tributação e de controle da evasão tributária. Era o que eu gostaria de trazer neste momento. Agradeço uma vez mais o convite e a atenção de todos. Muito obrigado, Paulo. Sempre um prazer, uma satisfação poder te ouvir, né? E depois da tua exposição, então, eu passo a palavra ao nosso moderador, ao nosso debatedor, ao Gabriel, para que ele possa fazer, então, as suas considerações e conduzir aí o debate entre os participantes. Obrigado, Rafael. Eu acho que um ponto comum nas apresentações foi o fato da dificuldade de implementação dessas regras no país, né? Então, a gente está falando, o tema do nosso congresso é a questão dos países de desenvolvimento e a retomada e a participação deles na retomada da economia, né? Então, nós, como país em desenvolvimento, talvez a gente teria que encaixar o chapéu de um país, de fato, em desenvolvimento e, assim, produzir e criar regras que sejam compatíveis com a nossa realidade, né? Então, isso foi muito bom e bem pontuado pelos professores Aitor e a professora Agatha, ou seja, no sentido de que talvez o nosso sistema não seja tão ruim assim, até porque ele garante segurança jurídica e, por conta disso, o investidor que vem para o Brasil, ele sabe o quanto que ele vai pagar de tributo, talvez esse seja um ponto bastante positivo da nossa legislação, e um ponto trazido também pelos panelistas brasileiros, tanto a professora Bruna quanto o professor Paulo Aires, é o fato de que, se é um consenso mundial que as regras de preço de transferência, elas de fato trazem complexidade, trazem uma maior litigância, ou seja, há um aumento de litígio, há estudos da UI, por exemplo, nesse sentido, talvez que seria apropriado adotar essas regras num país como o nosso, ou seja, num país altamente litigioso, que a gente tem um número de execuções fiscais que passa de 50%, ou seja, os principais processos que hoje envolvem o judiciário são processos tributários. A gente também tem um tribunal administrativo que tem muitos processos, né, enfim, para julgar. Então, talvez essa nova legislação ela possa não caber na nossa realidade. Um ponto importante que o professor Aitor falou, que eu achei muito interessante, foi o fato de que, uma vez que a gente entre, né, ou seja, uma vez que a gente introduz essas regras, é muito difícil de sair. Ou seja, a gente tem que entender se realmente essas regras podem ser suficientes, porque depois, se a gente perceber que talvez não sejam adequadas, vai ser difícil de sair desse lugar que a gente está. Então, esse é um ponto importante para se pensar, e esse é um ponto importante também para analisar se de fato não seria interessante a introdução de uma regra que desse a possibilidade de eu adotar as regras internacionais ou manter as regras brasileiras, claro, com aperfeiçoamento, ou seja, com margens muito mais adequadas ao mercado do que são as margens que são estabelecidas hoje pela legislação. Então, esse seria mais um ponto para se pensar em adotar esse sistema híbrido ou não. E aí, um ponto que a Bruna comentou, eu achei interessante, queria trazer para debate aqui, é a questão dos APAs, né? Então, Bruna, pelo que eu entendi, os APAs, junto à Receita Federal, por meio de uma solução de consulta, seria um APA mais unilateral, né? Como é que isso se daria, e aí, por conta disso, o país com que eu estou transacionando, talvez não aceitasse as regras que foram implementadas em determinado APA. Como é que isso se daria no cenário internacional? Ou seja, se eu, para outro país aceitar, será que eu poderia utilizar as regras hoje de MAP, ou seja, de Mutual Agreement Procedure, que a gente tem uma legislação sobre isso, tem uma IN que traz essa possibilidade de as duas administrações estabelecerem um ponto em comum e se isso poderia ser aplicado para os setores ou não. E outro ponto que eu acho que é importante abordar, e isso é um debate que pode ser feito por todos nós, é a questão das obrigações acessórias, ou seja, há estudos dizendo, estudo famoso da Price, dizendo que no Brasil se gastam muitas horas para cumprir com obrigações acessórias. Então, o Brasil, na América Latina, se eu não me engano, ele está em penúltimo lugar, ele só perde para a Bolívia.
E o fato de eu ter inúmeras obrigações acessórias, esse é um problema que é levantado por muitos países, por muitos contribuintes ao redor do mundo, né? Ou seja, as regras de transferência, elas exigem que eu cumpra com inúmeras obrigações acessórias. Será que isso não é um impeditivo real da adoção dessas regras internacionais? Ou seja, a gente já tem uma complexidade muito alta para cumprir obrigações acessórias, o contribuinte gasta muito tempo e muito dinheiro para, como o professor Schwery gosta de dizer, pagar tributo dói, mas pagar para pagar tributo dói mais ainda, né? Será que isso não seria um efetivo impedimento para a gente ter essas regras, né, internacionais, justamente porque as empresas vão gastar muito com obrigações acessórias? São esses dois pontos que eu queria levantar e por favor, fiquem à vontade para debater. Obrigado. Não sei se eu começo. Bruna, por favor. Por favor, Bruna. Acho que respondendo ao primeiro ponto, de fato, eu mencionei mais aqui a parte de APA unilateral, né? Nós temos a possibilidade, mesmo nesses outros países aqui, vizinhos nossos, né? Principalmente pegando aí culturas mais similares, América Latina e América Central, de APAs bilaterais também. Então, haveria esta possibilidade para o Brasil dentro do, enfim, seu mecanismo de resolução de disputas. Porém, o que eu gostaria de destacar é que nós já teríamos dificuldades imensas num APA unilateral em termos temporais e em termos de, enfim, aceitabilidade, aplicabilidade, questionamento ou não quanto a, puxa, eu não concordo com esse APA setorial. Para minha indústria, eu entendo que os meus dados, as minhas informações, meus riscos, os meus ativos são diferenciados, eu gostaria de aplicar um APA específico para a minha companhia. Será que nós vamos ter APA unilateral nesta possibilidade? Ou nós estaríamos falando tão somente de APAs unilaterais setoriais? Eu acho que esse é um ponto principal aí para o Brasil, porque, de fato, como o professor Paulo mencionou, nós temos uma visibilidade, vamos dizer assim, muito nublada do que seria a perspectiva da Receita quanto à aplicação ou implementação dos acordos antecipados de preço de transferência. Além de tudo, poderíamos ter acordos bilaterais, mas não necessariamente, mas para o acordo bilateral, nós estaríamos falando aí de um tempo muito maior. Se nós pegarmos a experiência com os países que nós temos aqui vizinhos, nós estaríamos falando aí de um prazo de até 6 anos. Né? Então, imaginou um contribuinte, uma multinacional, esperando 6 anos para que as suas operações e suas regras de preço de transferência sejam validadas. Nesta época, tá, a depender dos questionamentos que for ponderado pelas autoridades fiscais, que até o contribuinte desistiu de investir ou de operacionalizar o seu negócio internacional. Então, eu acho que, assim, o que a gente vê de experiências, vamos dizer, em países que já implementaram, que têm a possibilidade de APAs unilaterais e bilaterais, é que os unilaterais já são difíceis de conseguir, porque a nossa experiência o único país que, de fato, próximo a nós aqui, que aplicou os APAs, de fato, com um potencial alcance grande é o México, mas por conta do regime das maquiladoras, né? Os outros é uma experiência, vamos dizer assim, muito, muito insignificante ainda nesse primeiro momento, né? Fora o México, eu diria que o Uruguai tem 5 APAs, o resto, 1 ou nenhum. Então, isso unilaterais. Quando nós pensamos bilaterais, aí a complexidade ficaria ainda maior. Então, acho que o meu ponto principal é esse, que primeiro a gente precisaria resolver como que o Brasil veria esta possibilidade dos acordos com os contribuintes, setorial ou individual, aplicabilidade obrigatória ou não, possibilidade de escolha ou não entre a aplicabilidade do APA ou outro método, né? Ou, enfim, não aplicar aquele método e aquela margem específica, mas outro, só a própria atualização. E depois nós vemos como é que nós estabeleceríamos essa relação do APA unilateral com outros países, sabendo as dificuldades que não só nossos países aqui, a América Latina, possuem, como outros países que são membros da OCDE para APAs bilaterais, né? Com a ação 14, do BEPS e tudo mais, a intenção é que esses mecanismos, as resoluções de disputas, todas sejam muito mais fáceis, mas, de fato, a questão temporal tende aí, acho que, a impactar bastante quando nós falamos de preço de transferência. Acho que eu vou voltar aqui para você, Gabriel, depois para fazer aqui o debate da parte de obrigações acessórias, e depois eu posso falar também. Excelente. Professor Paulo Aires. Posso falar sobre esse assunto? Subscrevo tudo que a Bruna falou sobre os acordos antecipados de preço. Em relação às obrigações acessórias, acho que uma primeira segregação importante é a seguinte:
de quem nós estamos falando no contexto brasileiro? Se nós estamos falando das empresas optantes pelo simples, ou as empresas optantes pelo lucro presumido, o nível a que essas empresas estão adstritas em relação ao cumprimento de obrigações acessórias é reduzido. Está longe de passar perto dessas tantas horas aí que se alegam existirem em relatórios que são também muito controversos. O professor Everardo Maciel sempre fala que o relatório produzido por um desses órgãos aí, Banco Mundial, se a memória não me trai, se evidenciou com uma série de problemas. Então, eu acho que esse é um aspecto. Bom, vamos falar então agora daquelas empresas que conformam as interessadas neste congresso, são as grandes empresas, as empresas que estão fortemente submetidas a controle de preço e transferência. Isso representa um percentual pequeno em termos de quantidade de pessoas jurídicas na realidade brasileira, talvez 5%, 6%, 7%, de grandes empresas, de importantes empresas na economia brasileira, que já estão, muitas delas, de capital aberto ou mesmo de capital fechado, já estão afeitas a uma série de controles que são postos pela legislação tributária, pela legislação societária e assim por diante. Eu confesso que não veria como um grande entrave o incremento de obrigações acessórias por força desse movimento de aproximação de regras da OCDE. Obviamente, algum nível de sofisticação, de complementação, de outras informações pode surgir, mas não me parece, numa primeira aproximação, que isso seria algo extremamente relevante diante do cenário já vivenciado por essas mesmas pessoas jurídicas. É um ponto de atenção, um ponto que merece sempre ser examinado com muito cuidado. Há problemas na legislação brasileira, há informações que são prestadas 2, 3 vezes para órgãos diferentes, quando elas poderiam ser informadas numa única oportunidade, exemplos até caricatos dessa lógica de criação de deveres instrumentais, mas não me parece que esse seja o grande entrave que está posto na mesa no que se refere à adoção do modelo OCDE, pelo menos na minha visão. Acho que seria legal ouvir dos palestrantes estrangeiros também alguma manifestação sobre esse ponto, enfim, como é que é a experiência internacional, se as regras de preço de transferência acabam afetando as empresas que têm que têm menos capacidade de contribuir, ou seja, isso pode influenciar também questões de igualdade. Seria legal ouvir tanto do professor Aitor quanto da professora Ágata comentários sobre esse ponto, por favor. If I may then, well, what I should say is that in Spain, this is, let's say, the panorama is even worse because we have transfer pricing regulations that apply both to cross-border transactions and to domestic transactions as well. So this is affecting basically everybody, every group, domestic groups, cross-border groups, no matter the size, basically. So this leads to fair amount of litigation. As Agatha said, in many occasions, the courts don't want to hear about all of these very complex topics, right? And they decide to, or they base their decisions in, let's say, not so accurate or dubious criteria. And Spain is, I will say, a nightmare in this regard. I mean, if one is to check the decisions by Spanish courts, I mean, now it is improving because somehow also the, let's say, sophistication of the assessments by the tax authorities has improved a lot, but still this is very problematic. And yeah, I will say
this is the most remarkable point from the perspective of exclusively Spain. As per the negotiation of APAs and so, I'm actually not informed on how the Spanish tax authorities are acting on that. So I think I will just give the word to Agata, because for sure she can share with you her experience on the field, no? Yeah, maybe 2 comments, right? On the first one, Aitor, the point about the compliance burden and the disputes. There are ways to get around that, right? For example, in some of the other European countries, the documentation requirements or the requirements to prepare benchmarks, etc., is not so strict. If you don't have a revenue higher than X, several 100,000 or several million, then you don't have to prepare those benchmarks. The tax revenue prepares the benchmark for you, and you can agree or disagree or just take a reasonable approach, right? I think there are ways to also make sure that the compliance doesn't affect everybody in the same way, right? Using revenue thresholds for the intercompany transactions. It's true that in the first few years, when the legislation was introduced in the Netherlands or in Germany, in some of the other countries, the focus of the tax authorities is very much on the benchmarks because they don't understand the rest. So they spend time on looking at that benchmark. Is it good? Is it bad? Do you have the good companies? But after 3-4 years, the benchmarks are more understood. They are more taken for granted, and they focus more on the overall rationale of the transactions. Is the way the method is applied correctly? Is the method reasonable in the context of the industry and that specific taxpayer, right? So there is an evolution of the knowledge of the tax authorities as well, which is important, right? And the same for APS. The first APS, the first unilateral APS, they were very difficult and they took maybe 2 years to agree upon, right? But then the second and the third APA that were similar to those were much faster. And there is always similarities. Once you agree on how to remunerate R&D activities for a technology company, it's not so different for a pharmaceutical company, and it's not so different for a design of software, right? There is learning on the side of the taxpayer and the tax authorities. Today, and also there is even a time in which you don't even apply for unilateral APS anymore, because everybody knows, either because they are published, yeah, the APS are published in short summaries, or the people in the business community know that that's what the tax authorities agree upon. And then other taxpayers apply the same logic and the same thinking of that APA because it's known, right? Either it's known through via, or is known through the summaries that the revenue published saying like, we have granted a unilateral APA, this was the sector, this is what we agree, and this is why, right? It's a very short summary of 3 paragraphs, but it gives enough to other taxpayers to use it as a reference and to use that information. Now, unilaterals are less common because of what Bruna has explained as well, right? Because it's only an agreement, let's say, with the Netherlands or with Germany or with Belgium within the country, and it doesn't resolve double taxation, and it doesn't resolve double non-taxation, and the other country may not agree, and it leads to disputes. So in the last 3-4 years, basically since the BEPS project was finalized and implemented, we see less and less unilateral APS, and it's mostly bilateral APS. And bilateral APS, you're right, Bruna, they take 4, 5, 6 years to agree, even between sophisticated jurisdictions like US and the Netherlands, the US and Japan, and they know each other, but they take a lot of time. But of course, taxpayers only go for those bilateral APS if the transaction is very big, if it's a very important country for them, if it really is something that has been giving them trouble for many years because of multiple audits, right? You don't go for bilateral APS for everything. It really, some groups have maybe 5 bilateral APS and no more, and some of them have only 1 between the 2 main countries that have intangibles and nothing else.
So you have to be very selective about when and how to apply a BAPA, because a bilateral is not so much agree on technical grounds. Somebody was asking in the Q&A. It's a negotiation between the two parties. At the end of the day, the technical background, it's an initial file that you put forward with your initial position, but you are taking into account what both countries want, and you are already thinking of what the possible outcome of the negotiation is going to be. And at the end of the day, it's a negotiation between the competent authority of the two countries, and the taxpayer cannot say anything. So they're not very technical. Most of the bilateral APAs is a allocation of profit based on revenue or on operating margin, nothing else. No, it's nothing very complicated. Obrigado, professora. Vou passar a palavra para o Rafael agora novamente para a gente fazer o encerramento. Bom, muito obrigado, professora Ágata, professor Aitor, professor Paulo Aires Barreto, Bruna Ferrari. O nosso painel foi realmente fantástico, de uma profundidade enorme, trouxe luzes a esse tema que tem hoje preocupado a todos e sendo motivo de grande debate na comunidade jurídica nacional. Em nome do IBDT, agradeço a todos pela presença, pela assistência ao nosso painel, professora Ágata, professor Paulo, professor Aitor, professora Bruna e Gabriel, muito obrigado. E eu, então, por conta aí já do nosso adiantado da hora e para que nós tenhamos o prosseguimento do nosso evento, declaro encerrado esse painel e deixo aqui um abraço a todos, agradecendo em nome do IET, o Instituto de Estudos Tributários, mais uma vez pelo convite, pela parceria, e deixando aqui um agradecimento especial ao professor Ricardo Maris de Oliveira e aos coordenadores desse congresso, Ricardo Maito, Luiz Flávio e Chueire, pelo convite que nos foi formulado. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e que tenham ainda um excelente evento.